Ó homem que me escuta do outro lado desta penumbra virtual, detém teu passo e abre teus ouvidos, pois trago para ti um relato que poucos tiveram a audácia de ouvir, e menos ainda, de contar. Sob o manto silencioso da noite, entre os altos pinheiros e os mistérios da Serra da Canastra, ergue-se uma lenda que se fez carne e medo no século XIX. Dizem os mais velhos, sentados ao redor do fogo, que quando a lua cheia cobre o céu, o uivo do lobo rompe o silêncio com uma voz que não é deste mundo. A fera que caminha entre os homens não é senão um castigo cruel da própria terra. Uma alma penada que trocou a luz pela escuridão e que percorre as trilhas, faminta por carne e vingança. Não se deixe enganar, pois esta não é uma fábula para ninar crianças. É um aviso, um grito preso na garganta da história, uma verdade enterrada sob a folhagem e o esquecimento. E se porventura o teu sangue gelar e a coragem vacilar, não te esqueças. A maldição da canastra não perdoa os descrentes. Antes que te aventure neste relato macabro, toma um momento. Inscreve-te neste canal, pois somente os que aqui permanecem têm alguma chance de escapar da sombra que ronda cada palavra, de não se tornar o próximo a desaparecer entre os uivos da noite. A década de 1870 no Brasil era um tempo de mudanças lentas e pesadas. Um país que ainda se debatia entre o passado escravocrata e as forças de um império em lenta transformação. Minas Gerais, berço das riquezas do ouro e do gado, era também terra de lendas que sussurravam pelos vales e serras. Nas imensas matas da Serra da Canastra, vasto território de mato cerrado, rios caudalosos e trilhas tortuosas, vivia um povo simples de tropeiros lavradores e pequenos fazendeiros, que dividiam a vida com o medo antigo. Aquele medo que não se explica com a razão, mas que se sente na pele e no coração. Joaquim das Neves era um desses homens. Homem de estatura mediana, rosto marcado pelo sol e pelas intempéries, vestia sempre o gibão gasto e as botas de couro, essenciais para enfrentar o terreno áspero. Tropelava gado desde menino, conhecia a serra como poucos, mas naquela noite de agosto, algo cruel estava prestes a transformar sua vida, e a de toda a região, num pesadelo sem fim. Ao entardecer, enquanto a névoa começava a subir pelos morros, Joaquim partiu rumo ao vilarejo vizinho para negociar o gado. Seu caminho serpenteava por entre árvores centenárias e campos de pedras que guardavam histórias de batalhas entre indígenas e bandeirantes. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo estalar dos galhos sob os cascos do cavalo. Porém, à medida que avançava, uma neblina densa e úmida envolveu-o, tornando o ar pesado e difícil de respirar. O crepúsculo cedeu espaço para a noite, e com ela, um uivo longo e gelado se fez ouvir. Mas não era um uivo comum. Era um som estranho, meio humano, meio bestial, que reverberava como um lamento vindo das profundezas da mata. O coração de Joaquim acelerou, e a pele arrepiou-se como se centenas de olhos invisíveis o observassem. Tentou seguir, mas a sensação de estar sendo seguido, caçado, tornou cada passo um tormento. Nos dias que se seguiram, o tropeiro não era mais o mesmo. Os olhos, antes calmos, carregavam um brilho selvagem e desumano. Seu corpo trazia arranhões que ninguém sabia de onde vinham, e uma fome insaciável corroía-lhe as entranhas, como se algo dentro dele clamasse por libertação. Em torno das vilas, os relatos começaram a crescer. Gados encontrados dilacerados, pegadas estranhas, uivos na madrugada que ninguém conseguia explicar. Mulheres trancavam portas e crianças eram mantidas longe das matas. Homens mais velhos murmuravam em voz baixa, falando do lobisomem, uma maldição que há muito assombrava aquelas paragens, mas que ninguém ousava confrontar. Documentos antigos da região, hoje quase esquecidos em arquivos empoeirados, contam que não foi só Joaquim quem padeceu dessa sina. Muitos homens que desapareceram na serra jamais foram encontrados, e os que retornaram estavam irreconhecíveis, sombras do que foram marcados pela ferocidade de uma besta. Mas o que teria despertado tal maldição? Alguns diziam que era castigo por sacrílegos feitos em segredo, outros que uma herança dos rituais africanos trazidos pelos escravos que ali viviam, misturados com crenças indígenas e católicas,
numa profanação que abalava o próprio equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Assim, sob o olhar impassível da lua cheia, a lenda do lobisomem da Serra da Canastra nasceu. Uma história que ainda hoje ecoa entre as árvores, pronta para engolir qualquer um que ouse duvidar. Naquela noite funesta, quando a lua cheia banhava as copas das árvores com sua luz pálida e espectral, algo além do natural começou a se manifestar entre os vales e os pinheirais da Serra da Canastra. Joaquim das Neves, outrora homem simples e trabalhador, transformava-se sob o peso de uma maldição que a própria terra parecia sussurrar em línguas esquecidas. Seu corpo não mais obedecia à razão, e a fome que ardia dentro dele era um fogo que consumia sua humanidade. Os uivos que antes apenas ouvira ao longe, agora saíam de sua garganta, longos, torturados, como se sua alma fosse dilacerada pela besta que o habitava. Naquela mesma noite, enquanto os moradores das vilas vizinhas trancafiavam portas e rezavam aos santos na esperança de proteção, a fera saiu para caçar. Rios e trilhas ficaram marcados pelas garras que rasgavam a terra, e um rastro de terror se espalhou pela canastra. O gado sumia sem deixar vestígios, e os cães, normalmente fiéis guardiães, fugiam em desespero, como se pressentissem a proximidade do mal. As histórias corriam pelas fogueiras, narradas com vozes trêmulas e olhos fixos na escuridão da mata. É o lobisomem, que voltou para cobrar suas almas, diziam os mais velhos, lembrando de relatos passados, velhos como o mundo, que os tempos modernos tentavam enterrar. Mas aquela não era uma mera lenda para assustar crianças. Era um horror real, palpável, que se arrastava silencioso nas sombras. No vilarejo de São Roque da Canastra, as famílias despertaram com o som macabro do sino da capela, que tocava sozinho ao longe, levando pavor a todos. Padre Ambrósio, homem austero e conhecido pela fé firme, rezava em seu quarto, mas sentia um mal-estar crescente, como se a própria escuridão quisesse invadir o sagrado recinto. Por entre as frestas das janelas, a brisa carregava odores de morte e terra revolvida, prenúncio do que estava por vir. Na manhã seguinte, o corpo de um jovem tropeiro foi encontrado à beira do riacho, mutilado de forma cruel, o sangue misturado às águas claras. Não havia explicação racional, e o povo clamava por justiça e proteção divina. Mas o medo não era apenas pelo corpo, e sim pelo que aquela morte anunciava. A besta caminhava entre eles, escondida sob a pele de homem. Aos poucos, começaram a surgir relatos de testemunhas que diziam ter visto Joaquim em sua forma bestial. Uma criatura com olhos flamejantes, pelagem negra e dentes afiados como navalhas, vagando pelas trilhas com agilidade sobrenatural. Diziam que seu uivo era um convite à loucura, capaz de fazer qualquer homem perder a razão e entregar-se às trevas. Em meio a isso, a vila se dividia entre aqueles que acreditavam ser um castigo divino e os que, com medo, buscavam explicações nas velhas crenças afro-indígenas que permeavam a região. Sabedores dos riscos, alguns anciãos procuraram orações e rituais proibidos, misturando o catolicismo rigoroso do padre com rezas e benzimentos trazidos pelos antigos escravos e indígenas, numa tentativa desesperada de conter o avanço da maldição. Certa noite, enquanto a neblina espessa cobria a serra, um grupo armado decidiu caçar a besta. Guiados por relatos e pegadas, avançaram na mata densa, o coração martelando em desespero e esperança. Porém, o silêncio foi quebrado por um uivo lancinante, que pareceu vir de todas as direções ao mesmo tempo. O grupo, tomado pelo pavor, viu sombras se moverem entre as árvores e um ataque feroz os dispersou, deixando para trás apenas gritos e sangue. Nenhum deles voltou a falar do que viu naquela noite, mas os ferimentos, as cicatrizes e o medo eterno falavam por si. Documentos antigos, encontrados anos depois em um arquivo esquecido em Belo Horizonte, relatam esses acontecimentos com detalhes mórbidos, mencionando que Joaquim jamais foi visto em sua forma humana após aquela noite fatídica. A terra da Serra da Canastra, outrora um refúgio pacífico, tornou-se um campo de assombração e desespero. Um lugar onde o tempo parecia parar e o inferno caminhava disfarçado de homem. A lenda do lobisomem da canastra não era apenas uma história de assombração.
Era uma verdade suja enterrada sob folhas e esquecida pelo avanço dos anos, mas que nunca deixou de assombrar os corações daqueles que mesmo hoje ousam caminhar pelas matas sob a luz da lua cheia. Assim se encerra esta parte do relato. Mas cuidado, porque o terror não se esconde apenas nas sombras do passado. E quem sabe, ainda há quem carregue a fera dentro de si. Se desejas continuar a ouvir esta história macabra e desvendar os segredos que ainda sangram entre as pedras da Serra da Canastra, não te esqueças de inscrever-te e permanecer ao lado dos que conhecem o verdadeiro horror que o tempo tentou enterrar. A lua cheia, alta e cruenta, banhava a Serra da Canastra com sua luz fria e implacável, como um farol macabro que iluminava a derradeira noite daquelas terras amaldiçoadas. Os ventos uivavam entre os pinheiros carregando o cheiro de sangue e terra revolvida, enquanto os habitantes da vila de São Roque já não tinham mais o que temer. O lobisomem estava para se revelar em toda a sua monstruosidade. Padre Ambrósio, exausto, com a voz rouca de tantas rezas, reuniu aqueles que ainda tinham coragem e vida, numa última tentativa de enfrentamento contra o mal que os assombrava. Com crucifixos improvisados e velas que tremeluziam em meio à neblina, avançaram para a velha trilha, onde Joaquim fora visto pela última vez. Uma senda onde a natureza parecia morrer, e o silêncio carregava uma promessa de morte. Ao adentrarem a mata, um frio sobrenatural envolveu-os, como se os próprios espíritos da serra os recebessem com rancor. De repente, do meio das sombras, surgiu a figura bestial, um ser que misturava a forma humana com a fera, olhos ardendo em chamas de ódio, garras afiadas como facas e um uivo que dilacerava a alma. Era Joaquim, consumido pela maldição que lhe roubara a humanidade, agora preso para sempre na pele da fera que aterrorizava gerações. O confronto foi brutal e desesperado. Rezas se misturando a gritos, facas encontrando carne, mas nada parecia ferir a criatura. Padre Ambrósio, num ato final de fé e desespero, brandiu o crucifixo à frente da criatura e proferiu uma oração antiga, de origem indígena e católica, que falava de purificação pelo fogo e da luz que vence as trevas. O lobisomem se contorceu, uivou em agonia, enquanto sua forma oscilava entre homem e fera. Foi nesse instante que, da escuridão da mata, surgiram sombras dançantes, figuras encapuzadas que ninguém ousava nomear. Os jagunços da serra, caçadores de almas perdidas, que vinham cumprir um ritual ancestral para selar a maldição. Com cordas trançadas em nós sagrados, conjurações em línguas esquecidas, eles cercaram o monstro, que resistia como o próprio inferno encarnado. A luta entre o sagrado e o profano tomou a noite, até que, enfim, um incêndio irrompeu entre as árvores secas, consumindo tudo em chamas alaranjadas que iluminavam a serra em uma dança macabra de luz e sombra. O fogo purificou o corpo e a alma do lobisomem, que aos poucos perdeu a forma bestial e caiu, nu e choroso, como um homem quebrado, mas a maldição jamais o deixou em paz. Padre Ambrósio, exausto e ensanguentado, permaneceu de pé diante das brasas, certo de que a fera havia sido vencida. Porém, antes de sua voz findar em um sussurro de alívio, um último uivo ecoou pelo vento, distante, solitário e eterno. O homem que outrora fora Joaquim nunca foi encontrado, seu corpo consumido pelas chamas, mas o medo, esse, permaneceu. Nos anos que se seguiram, contavam que nas noites de lua cheia ainda se podia ouvir o uivo que desafiava a sanidade, uma promessa sombria de que a maldição jamais seria esquecida. A Serra da Canastra guardava seus segredos, velados entre as árvores e rochas, um santuário do terror onde o passado e o sobrenatural se entrelaçavam em um pacto silencioso. Por vezes, aldeões relataram ter visto uma sombra furtiva entre os pinheirais, com olhos brilhantes e silhueta humana. Lembrança cruel de que o lobisomem jamais morre, apenas espera. Quem se aventura naquela região, ainda hoje, carrega o risco de ser tocado pela mesma praga que consumiu Joaquim: a fome insaciável da fera, a perda da alma e a transformação em algo monstruoso, amaldiçoado para sempre. Esta lenda não é apenas um conto para espantar crianças. É uma advertência para os que ousam desafiar os mistérios enterrados na terra brasileira.
Então, se um dia estiverdes na Serra da Canastra sob a luz pálida da lua cheia, escutai com atenção o silêncio da noite, e não permita que o medo lhe vença, pois talvez o lobisomem ainda casse, esperando por sua próxima presa entre as sombras. E por fim, recordai: o verdadeiro terror não está na besta que uiva, mas naquilo que ela desperta em nós mesmos. A escuridão que carregamos dentro, sempre à espreita para romper as correntes da civilização. Se quereis mais histórias como esta, que desvendam os véus da história e do sobrenatural, inscrevei-vos neste canal e sigais-me pela senda das trevas, onde o medo se torna realidade e o passado nunca morre. Porque o terror, meu amigo, é a verdade que o tempo tentou esconder, mas que jamais será esquecida.